Olá, amigos e amigas, aqui estamos novamente para fazermos mais um vídeo, mais uma gravação de uma mensagem otimista, esperançosa, cheia de fé, na certeza de que Deus é Pai, Deus é justo, Deus é misericordioso. Como sempre procuramos fazer, escolhemos um tema que nós cogitamos como interessante, atual, importante na nossa vida. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os idosos em nossa vida. Eu faço parte desse grupo, desse time de idosos. Mas observamos que o passar do tempo, está realmente fazendo grandes modificações na sociedade. Neste mundo, nós nascemos da união de um homem e de uma mulher. Pressupomos assim, então, que Deus planejou que nós devêssemos fazer parte de uma família. Nós vemos que na atualidade nós temos inúmeros tipos de família. Existem famílias de homem e mulher, existem famílias onde só existem mulheres, existem famílias onde existem só homens. Enfim, as escolhas são livres, porque a responsabilidade ela é individual, é de cada um de nós. Portanto, nós fazemos as escolhas que nós achamos que são as interessantes e importantes para nós, e posteriormente nós arcaremos com as consequências das nossas escolhas, mas de qualquer modo nós fomos planejados para vivermos em família. Daí aprendemos que onde convivam pessoas formando um grupo afim, temos uma família. Nos estudos sociais, a família ela é tida como um grupo enraizado na sociedade, o que lhe delega responsabilidades sociais. A Constituição Federal atual, vigente, ela foi feita no ano de 1988 e ela apresenta a família como base da sociedade, colocando como dever da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a dignidade do idoso, o seu bem-estar, garantindo-lhe, enfim, o direito à vida. Quando a Constituição foi feita em 1988, nós tínhamos uma sociedade diferente de hoje. Passados aí, um tempo importante, um tempo interessante, são 32 anos já. Portanto, nós vemos que a família vem mudando. A quantidade de anos que cada um vive também vai mudando. Hoje vive-se muito mais do que em 88, por exemplo. Hoje a média de vida da população brasileira está em torno de 74, 78 anos, homem e mulher. A mulher vivendo mais. Mas essa Constituição assegura, então, por direito, que nós temos que cuidar dos idosos. Face a essa constatação do crescimento da população idosa em nosso país, e percebendo a presença cada vez mais frequente dos idosos em nossas vidas, cabe nos perguntarmos como tem sido nossa postura diante deles. Como que nós estamos tratando os idosos? Nós observamos que os supermercados, que os bancos, enfim, em quase todos os lugares nós vemos uma área reservada para que o idoso faça pagamentos, para que o idoso coloque o seu automóvel, enfim, para que o idoso seja tratado de forma diferente das outras pessoas. E achamos isso correto, achamos isso certo. Principalmente se o idoso já estiver com uma idade bem avançada, sem muitas condições de se manter em pé. Porque existem pessoas que estão nessa faixa de idosos, que começam nos 60 ou 65, as coisas mudam sempre. Nós observamos que muitos idosos estão muito bem de vida, fisicamente falando, cabeça muito boa.
Então nem tem necessidade de entrar nessas filas especiais, mas eles têm o direito de fazer isso. Quantas vezes, né, nós observamos que os idosos, eles já caminham mais vagarosamente, a sua voz é mais baixa, as suas mãos são trêmulas, e eles têm sempre um pedido nos olhos, querem ser aceitos, amados, atendidos. É o mesmo olhar que nós encontramos, por exemplo, nas crianças, que querem exatamente tudo isso, querem proteção. E o idoso, quanto mais idoso, mais debilitado, mais ele necessita do nosso amparo. Não notamos que a família talvez seja, para o idoso, tudo aquilo que eles têm. E isso é muito importante para eles. É um significado máximo. Mudar a sociedade sabemos que é muito difícil, mas nós podemos mudar a nossa forma de tratar os idosos da nossa família, ou os idosos da parentela, ou os que aparecem pelo nosso caminho. Sempre que pudermos, devemos sempre enxergar uma pessoa com mais necessidades do que nós. Portanto, precisa de uma atenção diferenciada. Aprendemos que o homem tem o direito de repousar na velhice quando lhe faltam a força, a saúde e a disposição. O mandamento divino, honrar a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. O que nos leva a entender que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Interessante essa colocação, não é mesmo? Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-lo, porque respeitar é questão de educação, mas é, acima de tudo, assisti-lo nas suas necessidades. E os idosos precisam, certamente, grande parte deles, precisam do nosso auxílio para muitas coisas. Então que nós possamos, né, estar à disposição deles para ajudá-los. É proporcionar repouso na velhice, é cercar os idosos de cuidados, como eles certamente fizeram conosco na infância. Fizeram com os seus filhos, e hoje quantos idosos cuidam dos próprios netos, em razão dos pais estarem trabalhando. Quantos idosos hoje são responsáveis financeiramente pela própria família. Então o idoso, ele sempre merece de nós, como qualquer outra pessoa, merece de nós sempre a nossa atenção, a nossa ajuda, se nós tivermos condições para isso. Quantas vezes, no decorrer de nossas vidas, especialmente quando pequenos, nossos pais e avós nos socorreram, nos sustentaram? Nós não nos lembramos, certamente, e nem eles vão nos cobrar também. Em certa etapa da existência, os papéis invertem. Agora são eles que precisam do nosso socorro, do nosso carinho, do nosso sustento. Costuma-se dizer, né, que a chegada da idade, né, torna então os idosos uma criança novamente. Não acontece com todos, mas muitos se tornam realmente crianças novamente. O que de melhor podemos fazer é ensinarmos nossas crianças e jovens, através de bons exemplos, a respeitarem e valorizarem os idosos, dentro e fora do lar. Não só os idosos, mas respeitar todas as pessoas, mas particularmente os idosos. Porque os idosos, eles estão numa condição diferenciada. Então, por exemplo, pequenos gestos de gentileza no dia a dia, compreendendo os lapsos de memória que eles têm, ouvindo com paciência suas histórias repetidas vezes, porque muitas vezes eles guardam apenas isso dentro deles, e eles querem falar. E nós aprendemos que ouvir as pessoas é uma forma de caridade. Ouvir um idoso, mais ainda. Nós devemos manter a calma diante do raciocínio lento que o idoso tem. São tesouros de amor que lhes doamos. Podemos visitar lar dos idosos. Não é chamado mais, né, hoje, né, de asilo.
ficou um nome até pejorativo, hoje é lar de idosos. Aqui em Ribeirão Preto nós temos, por exemplo, a Casa do Vovô, onde lá tem mais de 50 idosos que necessitam de atenção. E eles recebem essa atenção daqueles que trabalham lá como profissionais, daqueles que trabalham lá voluntariamente, e eles adoram quando grupos de jovens ou grupos de adultos os visitem. Visitem para conversar com eles, cantar para eles, recitar alguma coisa para eles, ouvi-los contar histórias. Tudo isso é uma manifestação de carinho que nós podemos fazer. Dá trabalho? Certamente que dá trabalho. Porque nós ainda, como espíritos imperfeitos, não aprendemos o quanto é valioso dispensarmos um momento da nossa vida para atender um irmão nosso, qualquer que seja esse irmão. Assim, desde cedo, os nossos pequenos, os nossos filhos, eles aprenderão a conviver, a respeitar e compreender aqueles que se encontram há muito tempo na caminhada da vida. Lembro-me, o meu pai faleceu com 92 anos de idade, Ele teve Alzheimer nos últimos 2 anos e ele não se lembrava de mais nada. Não se lembrava que era meu pai, mas ele conversava comigo. E você tem que realmente ter muita paciência para ouvi-lo contar as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas, pedir as mesmas coisas. Ou seja, é necessário que a gente compreenda que ali está alguém que foi muito importante na nossa vida, foi nosso pai na presente reencarnação, mas acima de tudo, é um filho de Deus, no ocaso da sua reencarnação. E que nós possamos contribuir para que ele, ao chegar o momento da desencarnação, esteja tranquilo, cercado de pessoas que realmente deem atenção para ele. Nós não podemos mudar a sociedade. Podemos ajudar a mudar a sociedade, certamente. Mas nós podemos, nesse momento, espalhar sementes de luz, através da compreensão que esse momento é um momento muito importante, muito diferenciado na vida dos espíritos que aqui estão encarnados. Assim como o carinho que anda escasso, dar atenção que ainda permanece ausente, de tudo isso vai fazer certamente florescer o amor. Que nós possamos, amigos e amigas, dar muita atenção aos idosos, principalmente nesse momento que estamos em isolamento social, onde estamos mais próximos uns dos outros, que a gente observe esse momento como um momento muito importante de exercitar a paciência, a calma, a tranquilidade para aqueles que convivem conosco, para que os idosos se sintam bem na nossa presença e queiram ficar sempre conosco. É nessa mensagem do dia. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.